dois amigos estavam conversando, né? Aí você veja só, né? O quê? O Ministério da Saúde adverte que mais de 65% da população é diabética e não sabe que é diabética. Aí o outro, como é que é? Rapaz, mais da metade da população, o Ministério da Saúde adverte que é diabética e que ela não sabe que é diabética. Aí o cara, como é que o Ministério da Saúde sabe que o cara é diabético se ele não é diabético? Aí o cara falou, pô, eu não sei, mas eles advertem. Por que então o Ministério da Saúde não avisa os caras que ele tá diabético? Eles fazendo as pesquisas. Tem diabetes, é você? Não. Não sei, eles têm. Seu nome, Antônio, sua idade, 65. Tem diabetes? Não sei. Tem.